Você já se viu diante de uma situação onde alguém lhe deu uma notícia bastante difícil de aceitar, compreender, de vivenciar? No âmbito da saúde, isso é um dos grandes problemas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de uma maneira mais próxima e adequada, para que a gente tenha um entendimento melhor. E se você caiu de paraquedas aqui, preste atenção no conteúdo, porque o conteúdo sempre é muito bom. Se inscreva, ative as notificações e no final, se gostou do conteúdo, deixa o like e compartilhe com outras pessoas. Vamos então para o assunto. Na verdade, todas as vezes, eu costumo ouvir isso com muita frequência, todas as vezes que as pessoas vão ao consultório médico, sempre vai com um friozinho na barriga. E não é porque você não é da área de saúde. Todos nós, seres humanos, eu quando vou fazer meu exame cardiológico regular, preventivo, estou na sala de espera, minha pressão sobe, normalmente isso é natural do ser humano, né? Mas quando você vai para o consultório, ou por indicação, já recomendado, porque há uma suspeita de algum diagnóstico mais complicado, de alguma suspeita de câncer, ou coisa que o vale, o seu nível de preocupação é muito maior. E existe toda uma relação de comunicação entre o técnico médico que vai lhe passar as informações e ele precisa estar muito atento a você, quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades. Se você é uma pessoa que vai aceitar a informação com alguma tranquilidade, ou se você é uma pessoa que está emocionalmente desestabilizada. E, via de regra, a gente sempre pede que para essas consultas de resultado, as pessoas nunca vão sozinhas. Elas devem, preferência, sempre ir acompanhadas. Por quê? Porque o diagnóstico e a notícia difícil, por exemplo, olha, fizemos uma biópsia e realmente confirmou a presença de um câncer. Na hora que essa informação é dada, neste exato momento, é absolutamente comum que os ouvidos do paciente ou da paciente se fechem. Tudo que você disser dali para diante, ela não vai mais captar, não tem assimilação, não tem mais nada. As reações comuns são de um devaneio interno muito intenso, onde ela passeia por aquilo que muitas pacientes relatam. É um filme que passa na minha cabeça e aí eu vejo a morte, eu vejo todos os meus planos cortados, eu vejo minha filha, meu filho sem mãe para poder conduzi-lo durante o seu caminhar na vida. Ou seja, ela está processando dentro dela todas as suas dúvidas, os seus medos, as suas angústias, as suas necessidades, e isso varia de intensidade de acordo com a característica de personalidade de cada paciente. Esse tipo de consulta, esse tipo de informação não pode de jeito nenhum ser dado com relógio cronometrando, ou seja, você tem 20 minutos de consulta. Não. Porque muitas vezes a reação dessa criatura é tão absurda que se você não fizer o trabalho necessário para trazê-la de volta ao contexto da realidade, é muito frequente que essa pessoa saia da sua frente, do seu consultório, e vá atravessar a rua sem olhar para os lados sequer. E vai chegar em casa só com a informação câncer, mais nada. Mais nada do que foi dito, mais nada do que foi apresentado. E mais do que isso, sem a oportunidade, que é preciosíssima, de, em recebendo a notícia difícil, o diagnóstico complicado, poder levantar questões, argumentar, fazer perguntas, tirar dúvidas,
fazer propostas em cima do que é o caminhar desse processo. Não, as pessoas não têm essa oportunidade, né? E muitas vezes o profissional de saúde, quando se depara com isso, ele dá a notícia e acha que está resolvido o problema. Dei a notícia, agora vou lhe dizer quais são as propostas de tratamento, e acha que isso tudo está absorvido na cabeça da pessoa. Não está, não está. Então, se você precisa e quer entender um pouco mais sobre essas relações de saúde, de dificuldade, clica no link da bio, nós temos ali uma farta literatura que vai nos oportunizar a esclarecer para você vários detalhes desse processo de diagnóstico, de doença, de relação da doença com a espiritualidade, com a saúde, com os fatores que envolvem esse processo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha muito cuidado na transmissão dessa dessa notícia difícil, e ao mesmo tempo estarmos atentos a quem é que vai sair da nossa frente. Se essa pessoa está lúcida, se essa pessoa está organizada, se ela está consciente, para poder receber a notificação de voltar, já com a sua cabeça estruturada, formulando as perguntas, as dúvidas e a continuidade do tratamento. Primeiro de tudo, que a gente tem que fazer numa relação médico-paciente é criar o elo de confiança. Gostou do assunto? Então dá agora seu like, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreva ainda e ative as notificações, porque tem muito mais de onde veio esse assunto. Não só aqui no vídeo, como no link da bio.